Feche seus olhos. Feche seus olhos. Que essa canção seja verdade da nossa vida. A beleza do Senhor tem nos cativado. O Senhor tem nos cativado, Senhor. Ah, Senhor, que nós possamos ter só olhos a Ti. Que tudo que nós viemos fazer seja para Ti. Que os desejos do nosso coração sejam ao Senhor. Ah, Pai, tem dias que não é fácil, mas nos ajuda, Senhor, os nossos olhos ficarem fitos ao Senhor. Tu tem nos cativado todos os dias de nossa vida. A Tua mão tem nos sustentado, a Tua mão tem nos conduzido. Ah, Senhor, a Tua beleza tem nos cativado, Pai. Só temos olhos a Ti, Senhor. Nós fechamos os nossos olhos carnais para abrir neste momento os espirituais, para que aquilo que tem dentro de nós, que aquilo que o Senhor plantou dentro de nós, sim, Senhor, que nós possamos Te enxergar como os olhos espirituais essa noite. Sim, pois Tu és belo, Tu és belo, Tu és belo, Tu és belo. Isaías 6 vai dizer que o profeta, no momento da morte do rei Uzias, ele olhou para cima e pôde contemplar o templo. Ele olhou para cima e viu o rei sentado num alto e sublime trono. E ele disse que a orla do seu manto enchia o lugar. A orla do seu manto enchia o lugar. Os nossos olhos espirituais nessa noite precisam enxergar isso, que a orla do seu manto enche o templo. Esse lugar está cheio essa noite. Esse lugar está cheio essa noite. O Senhor enche o templo. O Senhor enche o templo do nosso coração. O Senhor nos enche da presença dEle. Os nossos olhos espirituais precisam ver. Sim. Tu és tudo para mim, Tu és tudo para mim, como eu Te amo, meu Jesus, como eu Te amo, meu Jesus, como eu Te amo, meu Jesus, Tu és tudo para mim, Tu és tudo para mim, Tua beleza me cativou, só tenho os olhos para Você. O Senhor nos convida essa noite a abrir os nossos olhos espirituais, assim como o profeta Isaías um dia abriu. Assim como o profeta conseguiu ver o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a orla do seu manto. O nosso Senhor é grande. O nosso Senhor é grande. O nosso Senhor é grande. Isaías, muito antes, ele conseguiu enxergar muitas coisas. 400 anos antes, ele conseguiu enxergar um menino nascendo. Um tempo antes, ele conseguiu enxergar esse mesmo menino crescendo. Esse mesmo menino sendo morto como um criminoso, crucificado como um criminoso. Mas ele também conseguiu ver que esse mesmo criminoso crucificado foi enterrado como um príncipe da época. O nosso Senhor convida a nós abrirmos nossos olhos nessa noite, a nós entendemos que as coisas do alto são muito maiores que as coisas da terra, que aquilo que tem acontecido ao nosso derredor, o nosso Senhor é muito maior para curar, muito maior para nos conduzir, muito maior para nos
tirar dessa situação, muito maior para nos trazer um ambiente de luz. O Senhor nos trouxe essa noite um ambiente de luz. Eu te convido essa noite a não Eu só tenho olhos para você. Sabe, que os nossos olhos possam enxergar e contemplar a beleza da face. Que isso possa ser o anseio do nosso coração. Que aquilo que nos moveu até aqui essa noite seja um anseio de contemplar a beleza, contemplar a presença, contemplar a face dEle. A nossa oração é somente pela presença do Senhor. Porque quando o Senhor é presente, o ambiente onde Ele está presente, tudo modifica, a nossa vida modifica, a situação de nossa vida modifica. Tudo que está cercando, tudo aquilo que o inimigo tem lançado, nada prevalece. Pois Ele é muito maior do que tudo isso. Ele é grande, o nosso Senhor é grande. Sabe, hoje o meu coração ansiava só por uma sala de oração, sabe? Que nós viéssemos aqui só orar, e contemplar, e contemplar. Tem dias que a gente não precisa de uma pregação. Tem dias que a gente não precisa disso não. Tem dias que nós precisamos da presença dEle. Tem dias que o nosso coração precisa ansiar pela presença dEle. Quanto tempo você tem orado e não tem sentido a presença? Quantas vezes você orou e não sentiu? Talvez você veio aqui essa noite e não sentiu nada. Mas o que eu quero te dizer, feche os teus olhos e imagine um templo. Imagine um templo, imagine alguém sentado nesse templo tão grande, que suas vestes enchiam o lugar, que as suas vestes enchiam essas cadeiras. Sabe, se o nosso coração almejar isso, a nossa vida é transformada, a nossa família é transformada, os nossos filhos são transformados, os nossos pais são transformados, os nossos amigos são transformados. Nos ajuda a não sair desse ambiente, Senhor. Nos ajuda a não sair desse ambiente, Pai. Nós só temos olhos pro Senhor essa noite. Como eu te amo, meu Jesus. Como eu te amo, meu Jesus. Feche teus olhos. Imagine o templo. Imagine o Senhor sentado nesse templo. Agora imagine uma mão estendida para você. Imagine os raios de luz saindo desse lugar. Eu consigo imaginar. Imagine esses raios de luz aquecendo o ambiente. Tu és tudo para nós. Aquece, Senhor, aquece esse ambiente, Pai. Aquece esse ambiente, Deus. Aquece os nossos corações essa noite. Aquece nossos corações essa noite. Tu és tudo para mim. Como eu te amo, meu Jesus. Como eu te amo, meu Jesus. Como eu te amo, meu Jesus. Tu és tudo para mim. 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 Aleluia. Amém. Como é que a gente começa isso? Glória a Deus.
Antes de eu começar a palavra, quem quiser dizimar e ofertar, lá atrás está os gasofilácios, fiquem à vontade, não tem palavra separada para isso. Mas a gente sabe que o coração do filho entende suas responsabilidades, seus deveres. Quem sentir no coração, amém? Pode sentar. Abra sua Bíblia já em Efésios 6, do 10 em diante. Deixa aberta aí um pouquinho. Sabe, confesso que hoje eu olhei ontem, achei a escala. E geralmente eu não estou na quarta, que a semana é corrida, né? E às vezes eu viajo e chego depois do horário. Mas quando eu olhei na segunda, eu disse, não, se está ali, então é para estar, né? Só que vou confessar algo para vocês. Posso? Vocês vão guardar segredo? Essa semana não estava legal, sabe? Essa semana não estava muito bem, não. Estava fugindo de algumas coisas. Parece que tudo que você fala, tudo que você libera, eu já falei isso aqui, quem lembra? Tudo que você fala, tudo que você libera, parece que chega um momento que você é aprovado de tudo que você fala. É o Senhor querendo saber se aquilo que você tem falado, aquilo que você tem ministrado é verdade na tua vida. Sabe, e bate algumas frustrações na gente, até conversei com o pastor a semana retrasada. Bate algumas frustrações, e eu fui orar essa semana. Graças a Deus eu fui orar. E o Senhor veio e falou para mim, estava conversando com a minha esposa antes de vir, que eu sempre, antes de ministrar, eu peço para que ela ore por mim, porque é ela que me habilita a estar aqui em cima. E eu falei que o Senhor tinha falado comigo, no meu espírito, essa semana. Ele disse assim, que então você só faz algo para mim quando você está bem. Isso não é egoísmo da tua parte? Eu baixei minha cabeça, e essa canção que o Gui está falando tem me ministrado muito. Ele nem sabia disso. Ele não sabia. Sabe, que a beleza do Senhor possa realmente nos atrair nesse tempo. Que aquilo que tem acontecido fora não mude quem você é por dentro. E o Senhor tem me ministrado em algum tempo, e essa semana foi mais sobre algumas coisas, o porquê que os dias maus às vezes vêm e nos assolam. Por que tem dias que parece que é complicado? Que a Bíblia fala, para nós mesmo sendo filhos, que haverá dias maus. Haverá dias em que você provavelmente vai pensar em largar algo, desistir de algo. Mas o Senhor também, ao mesmo tempo que nos alerta, Ele também, em Sua própria palavra, Ele nos instrui em como nós devemos nos portar nesse dia. O que nós devemos fazer para estar guardado, protegido. Porque um pai, ele sempre está protegendo seu filho. Quem é pai e mãe aqui sabe. Quando começa a caminhar, o pai e a mãe estão ali do lado, né? Cuidado para não bater na quina da mesa, cuidado para não isso, para não tropeçar. Então o nosso pai é um pai de amor. E uma das maiores provas de amor que Ele tem com a nossa vida é nos corrigir. E graças a Deus o Senhor nos corrige. Muito antes de nós quebrar a cara. Muito antes de nós fazer algo que não condiz com aquilo que Ele sonhou para a nossa vida. Deus tem um plano e um sonho para a vida de cada um de nós, amém? Amém? Então bem crente ainda. Deus, cara, parece um jargão gospel, mas cara, Ele tem um plano traçado, aonde a resposta vem de nós. Eu sempre falei isso, que Deus se move com a nossa resposta. Muitas perguntas nossas precisam ser respondidas, mas o que o Senhor precisa é uma resposta nossa nesse tempo. Porque o Senhor, Ele vai se mover conforme a nossa resposta. Deus, o que Ele tem para fazer, Ele vai fazer, gente. Ele está dando para nós a oportunidade de fazer parte. Todos nós temos um propósito. Romanos 8, 28 vai falar sobre isso. Vai falar sobre um propósito de alguém. Que não é só amar. Não é só você estar na igreja.
Às vezes a gente acha que vindo na igreja nós estamos guardados e protegidos de tudo. Às vezes a gente acha que estando aqui a gente esquece que precisa de mais coisas. E o que eu quero falar nessa noite é algo que o Senhor tem me ministrado, sobre a armadura de Deus. Efésios 6:10 vai falar sobre isso. Nós vamos ver que a armadura são dividida em 6 partes. Sabe, eu nem escrevi nada, gente. Eu estou pelo aquilo que o Senhor me falou. E tomara que eu não esqueça nada, mas Ele não vai deixar. Mas ela é dividida em 6 partes. E nós vamos ver que cada parte é essencial para isso. Às vezes nós achamos que estamos só com a sandália e estamos de boa. Ou estamos só com uma espada e estamos de boa. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós estamos fazendo algo e achamos que aquilo está nos guardando. Às vezes a gente acha, vamos dizer assim, sou um pastor, estou ministrando, ministro curso de casais. Eu ministro curso de casais, cara, está tudo resolvido. É só isso que eu preciso fazer. Ah, eu sou um diácono, é só eu cuidar da porta, é só isso que eu tenho que fazer. Eu sou quem organiza e limpa a igreja, cara, é só isso que eu tenho que fazer. E aí nós vamos esquecendo que o Senhor, Ele nos comissiona em partes. Ele nos guarda, mas Ele precisa que nós venhamos de dispor, como é que eu vou dizer isso? Mas dispor nosso tempo e a nossa devoção a Ele. E nós vamos ver que cada parte dessa armadura é essencial para o corpo, para que venhamos nos guardar, para que quando o dia mal vir, nós vamos estar com escudo, com espada, com capacete, com couraça, com sandália. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós estamos só com a espada na mão, só com o toco, nem dizia o ditado, e achamos que isso é uma grande coisa. Estamos sem escudo, e como é que você vai se proteger das flechas do inimigo? Muitas vezes você está com a espada e o escudo, mas você tem que correr no meio da batalha, e você está sem sandália, você não vai conseguir ir muito longe, os teus pés vão cansar. E tem uma parte especial e essencial nessa armadura, que é o cinto, a couraça. Se você não sabe, o cinto e a couraça, ele ligava toda a armadura. Ele sustentava a armadura no corpo, protegia os órgãos vitais. Nós temos que entender que a nossa briga não é contra carne e sangue, como o próprio Efésios fala, mas contra principados e potestades. Então, quando eu comecei a falar no começo dessa mensagem agora, que nós viemos nessa noite realmente começar a abrir os nossos olhos espirituais. Sabe, é como Gideão, né? A galera via só o inimigo numeroso. Mas quando o Senhor pede para ele abrir realmente os olhos dele, ele começou a ver, cara, tem muito mais do meu lado. Talvez os nossos olhos carnais estamos enxergando pouca gente aqui. Mas se nós abrirmos os nossos olhos espirituais, nós vamos ver a comitiva de anjos que foi enviada para nos guardar e nos proteger. O que eu quero te dizer é que essa mesma comitiva está te guardando todos os dias. Está do teu lado todos os dias. E muitas vezes não é o Senhor que se afasta de nós, não. É nós que se afastamos dele. Com as nossas atitudes, com os nossos gestos, os atos, com aquilo que nós fizemos no secreto. Eu escutei uma mensagem esses dias. Não me lembro quem que foi agora. Foi Hernandes Dias, eu acho. Que ele falou que o problema não é o nosso pecado. O problema não é o nosso pecado, mas sim o pecado oculto. Aquele pecado que nós não revelamos, que nós escondemos e que nós deixamos ele debaixo do pano. Nós temos que entender, gente, que para esse tempo, onde que a igreja brasileira está entrando, nossa igreja, vamos falar de Passo Fundo, a nossa igreja de Passo Fundo, a gente não fala em placa, mas aonde nós estamos entrando, nós precisamos começar a abrir os nossos olhos espirituais. Nós precisamos começar a ver como o Senhor vê. É fácil? Não é fácil. Precisa de uma sensibilidade espiritual. Nós precisamos entender algumas coisas que têm acontecido. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não começa a dizer como que isso está acontecendo. Mas se nós parar para pensar, nós vamos vendo as brechas e as autoridades nós vamos dando para o próprio inimigo agir na nossa vida. O que é uma brecha? É uma autoridade que você dá
ao inimigo de poder tocar em algo teu. Isso é uma brecha. E a gente vê que o nosso inimigo ele só precisa de uma brecha, né? Nosso Senhor, ele bate na porta. O nosso inimigo, ele não espera, mas o nosso Senhor espera. Você tem deixado ele na porta esperando? Você tem convidado ele? Você tem colocado ele do teu lado na mesa? Muitas vezes a correria do nosso dia a dia, eu falo isso mesmo como vendedor, como pastor, às vezes quando a nossa correria ministerial, a nossa correria do trabalho, cara, vão nos afastando da presença. E nós vamos nos perdendo. E perdendo aquilo que é de maior precioso, que é a presença. A nossa oração tem que ser: Senhor, não me deixa eu perder a tua presença. Porque sem a presença dele nós começamos a ser desguardados, sabe? Nós começamos a ver que tem brecha na nossa armadura. A presença do Senhor, ela nos guarda. A presença dele na nossa vida, ela nos guarda. Ontem nós estávamos uns 15 casais aqui. Startou a aula 0 do curso, sabe? E uma das coisas também que eu estava era toda a aula 0 parece que me vem um peso. E eu comecei a pensar sobre isso. Toda aula 0 parece, pai, eu saio daqui mal com dor de cabeça. E eu, cara, mas isso não é certo, né? Estou fazendo algo para o Senhor. A gente acha que fazendo algo para o Senhor, tudo está certo. É ou não é? Nós precisamos ver que nós precisamos estar no centro, junto com o Senhor. O Senhor está no centro, mas nós precisamos estar ali com Ele. Essa presença é o que nos basta. Se nós estiver com a presença do Senhor, gente, aquele problema, dificuldade que veio na tua cabeça agora, é fichinha. E as coisas da terra não podem nos distrair. Os problemas, dificuldades da terra não nos distraem. Mas para isso nós precisamos entender que nós temos uma armadura que nos guarda, que o Senhor nos concedeu. A armadura é de Deus, amém? Mas quem veste somos nós. E nós precisamos entender outra coisa. Antes de nós entrar para a palavra, nós vamos entender outra coisa, que eu não posso depender da armadura do meu irmão. Eu tenho que buscar a minha armadura. Eu não posso depender da armadura do pastor Rogério, do Célio, do Edson, do Sérgio, do Jeff. Não posso depender da armadura. Eu tenho que ter a minha armadura. Nós vimos um exemplo disso quando Saul oferece sua armadura para Davi. O que acontece? O cara era maior que ele, se perdia no meio das botas. Então nós não podemos depender da armadura. A armadura foi feita para nós. A minha é minha, a sua é sua. Nós temos uma armadura. Muitas vezes nós deixamos ela guardada, juntando poeira. Muitas vezes nós achamos que só a espada é o que nos basta. Ou só o capacete, não sei. Sabe? Vamos ler então, para você não dizer que eu não li a Bíblia. Aleluia. Efésios 6:10 diz assim. Na minha Bíblia vai dar o título Caminhando com a Armadura. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do... É isso aí. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores do sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se os nossos olhos agora pudessem enxergar a luta travada que está sobre nós, eu não sei se nós ficávamos aqui dentro, não. Tem uma luta sendo travada.
para que essa noite possa ocorrer. Essa noite já estava planejada, e nosso pastor fala sempre. Essa noite já estava planejada. Mas a luta que está sobre nós é muito maior do que nós podemos imaginar. Uma luta sendo travada. E que precisa dispor de algo nosso. Sabe, muitas vezes eu fui ensinado. Eu era assim. Eu ia numa noite que nem essa, via num culto que nem esse, para me buscar algo para mim. Mas se tem alguma coisa que mudou foi que, Senhor, se eu venho hoje é para atrair a Tua presença. Porque, mano, quando você experimentar, por isso que a palavra diz provar e ver de que o Senhor é bom. Quando a gente experimenta dEle, quando a gente experimenta realmente dEle, por mais que tem dias que você sabe, tem dias que nem a gente fala, que eu falei antes, dias maus, mas quando você vê que você, não, cara, tá, tem algo errado, você vai saber para onde voltar. Por isso que a própria palavra diz, instrui teus filhos sobre os caminhos do Senhor, para que um dia ele chegar a se perder, ele saiba para onde voltar. Se nós tiver provado do Senhor, nós vamos saber para onde voltar. E esse tempo, cara, o que eu tenho falado até lá em casa, nós precisamos atrair a presença, porque a presença ela nos guarda, e a presença ela forja a armadura em nós, porque a armadura é do Senhor. No 13 vai dizer assim: por esse motivo vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente ao dia mau, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Sem retroceder. Fala assim para quem está ao teu lado: sem retroceder. Sem retroceder. Sem retroceder. Sabe, um dos processos do vaso é que o olheiro bota o barro em cima daquela roda, né? E começa a pisar, que aquela roda vai girando. E aí esse olheiro bota a mão e começa a formar o vaso de dentro para fora. Já sabe disso, né? Amém? Esse olheiro é o nosso Senhor. E esse barro somos nós. E o Senhor está mudando cada um de nós de dentro para fora. Só que se essa roda parar, esse barro vai desmoronar. Se você parar com o processo que está acontecendo na tua vida, esse barro que é você vai desmoronar. Esse barro que sou eu vai desmoronar. Nós estamos vivendo, cada um de nós, um processo na nossa vida. E esse processo está nos amadurecendo como servo, como cristão. Esse processo está nos deixando mais maduro. Só que as respostas, como eu falei antes, que nós estamos dando durante esse processo, está dizendo a qual lado nós estamos. Está dizendo quem nós somos. Se nós queremos ser maduros, ou ainda queremos continuar meninos na fé. E o menino na fé, o próprio Paulo vai dizer que nada difere a um escravo, não tem conhecimento da sua herança, não sabe nem quem que é o seu pai. Esse processo, gente, se nós parar, o processo está acontecendo em nós. E o mais lindo disso, gente, que quem dá o tempo do processo, cara, somos nós mesmos. O Senhor nos concede a nós. Povo no deserto, quem que deu o tempo? Cara, o Senhor estipulou que era 4 semanas vocês passam por isso, cara. 40 dias, não lembro direito. Mas eles demoraram anos e anos e anos e anos e anos e anos, porque eles não entendiam o processo que eles estavam passando. E nesse processo, o que acontece na maioria das vezes? A murmuração começa a entrar no nosso coração. E a murmuração nada mais é que a gente olhar para o erro do irmão, para a gente olhar para a situação que está acontecendo, achar um culpado. Nós somos bons de achar culpado, né? É ou não é? Fala para mim, só eu. Nós somos bons de achar culpados. Mas daí vem a própria palavra e nos diz que é mais fácil eu olhar o cisco no olho do irmão do que a trave do meu. No processo do amadurecimento, nós temos que nos corrigir, gente. Nos corrigir.
Ontem nesse curso tinha 15 casais, como eu falei. E no começo eu falei para eles: cara, se você, homem, marido, vier para esse curso querendo consertar a tua esposa, você vai sair daqui frustrado. Se você, mulher, esposa, vier para esse lugar aqui, nessa noite, começar um curso querendo consertar o teu marido, você vai sair daqui frustrado. Eu sei como é que era o meu casamento no começo, quando eu queria consertar a Karina. Meu Deus, vocês conhecem ela hoje, ela é benção, gente. No começo do casamento eu disse: mas eu não sabia que tinha casado com teu pai. Falei e corri. Mas nesse processo todo, sabe, se nós entender que a pessoa que tem que ser consertada somos nós, cara. Se acontecer um erro, cara, fui eu falei e algo. Homem, se acontecer algum erro na tua casa, assuma a responsabilidade. Não é fácil, cara. Tem coisas que a gente tem que assumir que nem foi nós que cometemos, mas nós precisamos assumir. Nós precisamos assumir. E uma das principais coisas a você, homem, nessa noite é o quê? Se você, nesse tempo, não estiver forjado da armadura do Senhor, no dia mal você vai começar a olhar para o lado e não vai olhar para cima. E da cima vem o nosso socorro, de cima. 14. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Sabe, esse cinto da verdade, a verdade é a que liberta, né? Esse é o cinto que nos envolve. O cinto, a função do cinto é unir a armadura. É como se fosse unindo o homem ao Senhor. Essa é a função do cinto. E o cinto, o interessante do cinto é colocar nos lombos. Muitas vezes eu achei que os lombos ele cobria toda a parte dos lombos, né? Eu achava que os lombos eram aqui. Mas quando a Bíblia vai dizer que sobre lombos, é sobre a parte reprodutora masculina, sobre a cintura. Então esse cinto guarda a tua semente. Se você viajar comigo, o cinto da verdade, ele guarda a tua semente, a tua geração. E daí nós começamos a ver como o Senhor zela pela nossa geração e pela semente. Agora vem, obrigado. Como o Senhor zela pela nossa geração, porque quando o servo de Abraão, ele vai buscar uma esposa a Isaac, Abraão pega e senta com ele assim e diz: olha, você precisa escolher uma mulher, né, decente, meu filho. Vai no povoado vizinho ali, mas neto sabe. Vamos fazer uma aliança aqui, eu e você. A Bíblia vai dizer que Abraão pede para esse servo dele colocar a mão debaixo da coxa. Mas no original não é debaixo da coxa. No original é na parte reprodutora de Abraão. Pesado, né? E ele pede para esse servo fazer uma aliança com Abraão, prometendo sobre a semente de Abraão. Olha o que o Senhor estava direcionando. Porque ele sabia que se o servo fosse escolher uma esposa que não fosse alinhada com o Senhor, não fosse o plano do Senhor, o que acontecia? A linhagem do nosso Senhor, a nossa linhagem, a linhagem de Jesus Cristo. Imagina o que ia ter no meio. Para que lado que iria? Então, quando esse cinto, ele protege o quê? A semente. Ele protege a nossa geração. Por isso que eu falei antes, né? Que cada parte dessa armadura é essencial para o corpo. Cada parte dessa armadura, ela protege algo específico. Que quando nós não está faltando algo, nós começamos a ficar desprotegidos. E como eu falei antes, dando uma brecha. E o nosso inimigo precisa de uma. Estão comigo? Brecha. (15), né? Calçando os vossos pés
14. Trazendo de volta a cintura da verdade e vestindo a couraça da justiça. E a couraça era aquela que protege o coração. Protege os órgãos vitais do corpo. Numa guerra eu posso lutar sem um braço, sem uma perna. Antigamente era mais difícil, mas agora ainda dá, né? Ainda posso lutar, mas sem um órgão vital. Por isso que... Obrigado, senhor. Por isso que 1 Coríntios 13 vai dizer que ele deixa a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior de tudo é o amor. Protege o coração. As coisas que você faz com amor. Quem você ama. Essa é a couraça. Calçando vossos pés com a proteção do Evangelho da Paz. Sabe, o Evangelho da Paz é a caminhada, sabe? E se nós começar a viajar agora na palavra, nós vamos começar a ver que Jesus é o caminho. E o que Jesus quer fazer com as sandálias é proteger os nossos pés, para seguir esse caminho. Ele é o caminho, então a sandália é aquela que nos liga com Ele. É aquela que nos mantém firme, que não nos deixa cansado. Se nós começar a entender isso, o processo da armadura, cara, eu comecei a viajar hoje, literalmente, que eu estava viajando mesmo, mas eu comecei a viajar, sabe, entre o cinto, a couraça, entre a sandália, e você começa a ligar uma coisa na outra, e você começa a ver que Deus tem uma mensagem escondida em toda a sua palavra. Só que essa mensagem escondida é revelada aos filhos que estão dispostos a buscar. Deus, ele não tem filho predileto. Deus tem filho dedicado. Deus, ele não tem, ninguém aqui é predileto dele. Sabe aquele que vai ter a revelação do Senhor? Aquele que busca. Muitas vezes nós dependemos de alguém para ter uma revelação de Deus, gente. Nesse tempo, isso que eu estou querendo dizer e o que o Senhor quer dizer para nós é: nós precisamos o que? Buscar na espada, que é aquela que separa junto e medula, divide a alma do corpo. Por que dividir a alma do corpo? Cara, ela quer tirar nossos sentimentos, para que o Espírito possa habitar. O Espírito precisa habitar no nosso meio. A presença tem que habitar. Deixa eu cuidar aqui. Calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da Paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Cara, o escudo... Nós ir para a guerra sem escudo, gente. O escudo da fé. A fé vence o inimigo. O escudo protege as setas. E a fé protege dos ataques do diabo. A fé lhe ajuda a se defender das acusações, das dúvidas, das tentações do diabo. Sabe, e tem uma coisa que... E como a gente usar isso? Na hora da dúvida, da tentação, escolher crer em Jesus. Procure tirar suas dúvidas para fortalecer a fé. A função do escudo e como usar ele é cada vez que vier um pensamento ruim, pensamento mal, cara, fuja da aparência do mal. Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete de salvação, Jesus salva. O capacete protege a cabeça. A salvação protege os pensamentos. Jesus salva da escravidão do pecado. Você não precisa mais viver pensando em coisas ruins que levam ao pecado. Como usar isso? Passe mais tempo pensando nas coisas de Deus. Passe mais tempo pensando nas coisas de Deus. Rejeite os pensamentos errados e creia na salvação. Nós precisamos crer na salvação da nossa vida. Nós precisamos crer na salvação da nossa casa.
Nós precisamos crer. Gálatas 5, está na Bíblia. Gálatas 5 ali em diante vai dizer que o que nos faz filho, aquilo que nos faz filho de Deus, é a fé em Cristo Jesus. Então, se nós não cremos em Cristo Jesus, de nada adianta. Não somos nem conhecidos como filhos. E mais para frente, ali em Efésios, vai dizer: se você crê que Jesus Cristo, no Filho, no unigênito, isso te liga à aliança que Abraão fez com o Senhor. Te faz o quê? Co-herdeiro da aliança, da promessa. Nos faz ter uma herança, ser um filho com herança. Não pense que você não vai herdar nada, não, cara. Você vai herdar sim, vai herdar um reino. O reino que é tudo que nós almejamos, é tudo que nós buscamos nesse tempo. Se não for o reino aquilo que o meu coração se move, isso pode me frustrar. Vai dizer. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tenho que abrir uma empresa para mim trabalhar em outra empresa, para mim fazer com vendas, né? E eu sempre soube que se você abrir uma empresa, você tem o CNPJ e você consegue desconto para comprar algo. Comprar um carro, fui comprar um carro. Já vou trocar, vou comprar um novo, vou ver se dá desconto. Cheguei em um monte de concessionário, não estamos dando mais. Saí de lá frustrado, né, cara? Cheguei em casa e daí, conversando com a minha esposa, que me corrige sempre, graças a Deus. Eu disse: tu está frustrado com o quê? Está frustrado com as coisas aqui da terra ainda. Daí eu, meu Deus, de novo vem o Senhor testando naquilo que eu falo. Sabe, quando nosso coração não está voltado às coisas dos céus, aquilo que nós buscamos aqui na terra nos frustra. Quando nosso coração não está voltado às coisas do eterno. Eu acho legal essa tradução dessa Bíblia, que no começo ali, até Êxodo, mais ou menos, ali vai dizer que quando fala em Deus, ele não fala Deus, fala eterno. E tu começa a viajar: nossa, eterno, cara, eterno. Eu busco o que é eterno, o que é terreno. Se você buscar o que é terreno, você vai se frustrar. E muitos de nós vieram para um lugar como uma igreja do Senhor frustrado. Sim ou não? Fui só eu? Não, eu não vim frustrado. Não vim, graças a Deus. Mas muitos vêm. Quando eu vim para a igreja, a minha esposa começou a ir. E quando ela começou a ir, cara, eu já contei isso, né? Mas vou contar de novo. Quando ela começou a ir, algo começou a mudar nela. Eu disse: cara, tem coisa doida lá dentro para ela mudar. Então eu vou lá dar uma conferida. Vamos ver o que estão fazendo lá. Que tipo de passo estão dando. Quando eu fui o primeiro dia, sentei lá na última fileira, né? Para ninguém me reconhecer. E a casa estava cheia. Eu mesmo que a pastora Rosana estava cantando naquela noite. E o gordo. E estavam cantando lá na frente, daqui a pouco eu, o olho fechado, deixa eu fechar o olho, né? Nem eu falei antes, fechei o olho. Quando começou o louvor, deu a primeira batida do bumbo, assim, no poderoso Deus. Até hoje eu me lembro, foi o primeiro louvor que eu escutei. Parece que veio uma onda naquelas cadeiras, assim, cara, e me empurrou para trás. Eu já abri meu olho e disse: quem está do meu lado, né? Fechei meu olho de novo, cara, e de novo aconteceu. Depois daquele dia, cara, isso mudou. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, algo precisa mudar na nossa vida. Mas Deus é processual, gente. Ele não vai mudar tudo de uma vez só. Ele vai de processo em processo, porque se Ele mudar tudo, nós morremos. Não aguenta não. É processo em processo. Sabe aquilo que você está vivendo na tua vida hoje? É um processo. Eu tenho uma palavra de bênção para a tua vida. Esse processo vai acabar. Agora tem outra. Vai começar outro. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser maduro. Você vai ser maduro e você vai amadurecendo. E aquele problema e dificuldade que tinha antes, cara, você não vai mais sofrer lá na frente. Às vezes quando volta para dar uma incomodada, mas você vai dizer: não, cara, já estou maduro com isso. Fica uns 10 minutos ali meio mal, mas depois, não, já passei, já venci. Então, é processo em processo, gente. Se vem alguma dificuldade hoje, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, que é ela que nos guarda, é ela que nos mantém firme de pé.
E eu sempre vou falar para o homem, cara, é mais puxado para nós, gente. As mulheres, sim, claro que tem que buscar, certamente, glória a Deus por isso. Mas homem, você precisa entender que nós fomos chamados sacerdotes, cara. E muitas vezes, cara, nós ficamos batendo biela. Acontece um problema, ficamos de cabeça abaixo. Dá uma situação na nossa vida, abaixamos a cabeça. Dá um problema, cara, daí nós paramos de olhar para cima, da onde vem o socorro. Se veio uma dificuldade, foi para revelar que nós não estávamos totalmente em Deus. Se veio um problema, veio para revelar quem nós estamos sendo. Se bateu algo na nossa porta, é para revelar a intenção do nosso coração. É o Senhor querendo dizer, ô meu filho, é o Senhor chegando para Adão, né? No jardim. Daí a resposta é nossa. É Deus chegando para Adão. Adão. Tu vê que nem nisso Deus nos julga, né? Porque Ele não disse, Adão, o que tu fez, Adão? O Senhor disse para Adão, onde é que tu estava? Que caminho tu pegou? Tu estava sem a sandália, né, Adão? Tu estava sem a sandália. Tu pegou o caminho errado. Nós sem a sandália, nós pegamos o caminho errado, gente. E a resposta de Adão foi qual? O irmão que está do meu lado aí. Foi o Guilherme que não toca direito, por isso que o culto não foi benção. Senhor, foi a mulher que tu me deu. Só me incomoda. Foi os filhos que o Senhor me deu, que não me escutam. Eu garanto, se a resposta de Adão naquele momento condizesse com o que o Senhor... Parece que, cara, não sei se heresia ou o que é, mas eu imaginar a cena. Eu fico imaginando a cena, às vezes quando eu chego para as meninas e vou dizer alguma coisa, esperando que elas dêem uma resposta, né? A mesma coisa quando estão mentindo. Você vê que está mentindo, mas daí você pergunta, está mentindo? Não, pai, não. É a mesma coisa, eu garanto a expectativa do Senhor naquele momento para Adão, né, cara? Ô Adão, e aí? Qual é que é? Qual foi? Por que tu está nessa? E Adão pegou, e Deus esperando que ele dissesse, me perdoa, Senhor, eu errei, miserável que eu sou pecador. Se Adão se jogasse nos pés, cara, tudo isso tinha mudado, amigo. Tudo isso estava diferente hoje. Mas a resposta dele foi o quê? Foi minha vizinha. Foi a mulher que tu me deu. E aí começou tudo. Nós querendo jogar a culpa para os outros. Se nós começar a bater no peito e reconhecer os nossos erros, usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Vigiar. Esse vigiar, gente precisa vigiar espiritualmente também. Vigiar espiritualmente. É com os olhos, sabe? Com os olhos espirituais mesmo. Nós somos seres, estamos aqui carnais, cara, mas nós somos seres espirituais. Nós temos um destino, cada um de nós tem um destino. Nós temos uma casa. E Jesus está preparando o lugar. Sabe, Isaías 6 eu nem tinha programado nada. Quando eu subi aqui em cima começou a vir. Mas se nós começar com os nossos olhos espirituais, começar a imaginar esse tempo, e um alto e sublime trono, cara, e Deus sentado nesse lugar, o nosso problema começa a ficar pequeno. Aquilo que nós estamos passando começa a ficar pequeno. E aí quando nós começamos a entender que o que nós temos que almejar é esse lugar, a nossa vida começa a se transformar. Nossa casa começa a se transformar. Se nós começar a imaginar um Senhor sentado, cara, e viaje comigo. E a orla do seu manto, cara, suas vestes, cara, enchiam todo lugar. O Senhor quer tocar todos nós aqui.
Mas o nosso coração como está? Nosso coração hoje veio, eu observando ali, nosso coração veio hoje para cumprir uma escala para adorar o Senhor. Tava observando ali, cara, tem mais gente que serve hoje, né? Tem uma galera que serve. A maioria é os que servem. É ou não é? É ou não é? Esses dias me perguntaram, Bato, já olhou o grupo? O grupo da comunicação, os que servem é quase maior que o de comunicação. E eu, cara, glória a Deus por isso. O cara me deu uma olhada, né? Cara, glória a Deus por isso, porque nós fomos chamados para servir, não para ser espectador. Tomara a Deus que os grupos que servem, a comunicação nem tenha mais, que seja só os que servem. É ou não é, se nós for pensar? Cara, se todos nós aqui, não, todos não. Se não, nós todos somos chamados para servir. Todos nós somos chamados para algo. Nós precisamos encontrar a nossa parte do corpo. E nós nos cansamos quando não estamos com a sandália e quando nós não encontramos o nosso lugar, o caminho realmente que Deus planejou e trilhou para nós. Eu me lembro que quando eu comecei a vir aqui, cara, eu fazia de tudo, né, meu? Eu era da mesa, cara, cara, eu não sabia o meu lugar, mas eu não deixei de servir. Mas quando Deus começa a direcionar você para um lugar, cara, você começa a ver que é Ele que está direcionando. Cara, hoje eu vejo o Sérgio e a Janete, cara, cuidando o social. Cara, para mim o coração deles sempre foi esse. Porque eu sei, cara, como é que é o coração daqueles dois. Faz tempo que eu conheço. Sabe, a gente consegue ver a igreja dividida em pastoral, apostólico, profético, mestre. Faltou o quê? Evangelístico, que era o que eu estava pensando. Cara, cada um de nós temos um chamado desse. Só que nós precisamos amadurecer esse chamado dentro de nós. Nós precisamos amadurecer esse chamado dentro de nós. Todos nós temos. Tem uns que está escondidinho. Tem uns que está gerando. Olha que massa, cara. Tem uns que está gerando. Mas precisa precisa da coraça, precisa do cinturão para guardar. Precisa estar guardado. E muitos está só gerando. Algo está gerando. Uma mãe espera 9 meses. E o mais... Cara, quando o marido e mulher vão no seu secreto, eles geram um fruto. Amém? Quando nós vamos no secreto com o Senhor gera um fruto dentro de nós. E esse fruto precisa sair para fora, gente. Esse fruto precisa ser manifestado. Porque nós vamos ser reconhecidos pelo quê? Pelo? Hã? Não jantaram ainda, né? Orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que determinadamente possa revelar o mistério do Evangelho. Aqui foi aquilo que eu falei antes. Cara, a Paulo foi dado o mistério do Evangelho. A revelação desse mistério. Só que o Senhor quer revelar para todos nós aqui, gente. O Senhor quer revelar, só que, como eu falei antes, Deus não tem filho predileto. Deus tem filho dedicado, a gente precisa se dedicar. Se dedicar, cara, se dedicar. Tá forjado na armadura. Pelo qual sou embaixador. E Paulo estava o quê nesse tempo? Eu fico imaginando as minhas frustrações, cara. E eu tentando não fugir de algumas coisas. E Paulo preso falando tudo isso. Quando eu terminei de ler isso aqui, eu sentei, que eu estava de pé. Eu sentei e disse, meu Jesus amado, me ajuda a ser melhor. Que eu acho que eu tenho problema. E nós começamos a ver os nossos irmãos, cara, que estão sofrendo lá. Por causa do Evangelho. E o que eu estou sofrendo por causa do Evangelho? Pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo.
Paulo estava preso, trazendo uma mensagem para Efésios. Eu sempre tenho algo com Efésios. E uma mensagem que me pegou nesse começo de ano foi Apocalipse 2:5, que é o Senhor trazendo uma mensagem para a igreja de Efésios. Eu já falei nisso, mas Apocalipse 2:5 vai dizer: lembra-te da onde caístes, voltes à prática do teu primeiro amor, antes que eu venha diante de ti e tire o candelabro da tua mão. Parece que constantemente a gente tem que se lembrar da onde a gente caiu, para que a frustração não tome conta do nosso coração. Parece que constantemente nós temos que ser corrigidos, para que nós não venhamos nos perder no caminho. Esse é o tempo de nós estar vestido da armadura do Senhor, com as sandálias, com a couraça, com a espada, com o escudo, porque nós ainda não começou a guerra. Nós estamos no arraial. Amém? A guerra não começou para nós. E no arraial, sabe o que é o lugar do arraial? O lugar do arraial é onde a gente afia as espadas. O lugar do arraial é onde a gente prepara a armadura. Porque no meio de uma batalha, mano e mana, não vai dar tempo de você preparar, não. Muitos de nós, infelizmente, vai ser pego despercebido. Vamos ver, e estamos no meio de uma guerra. E não vai dar tempo nem de calçar a sandália. E longe nós não vamos sem a sandália. Esse é o tempo onde o Senhor quer amadurecer a igreja. Nós precisamos ser discípulo. Nós precisamos ser discipulado. Nós precisamos ser discipulados nesse tempo. Sabe? Amém. Muitas vezes nós queremos a unção de alguém. Sabe? Cara, olha só, a pessoa é bênção, cara. O Marco é bênção, mano. Quero ter a unção, cara, quero ter a unção dobrada dele. Mas eu não me submeto a ele. Eu não consigo nem ser discipulado por ele. E nós começamos a ver Elias e Eliseu, né? Quando Elias sobe, Eliseu pede a capa e ele recebe uma unção dobrada. Está dizendo que o plano do Senhor ao discípulo é que o discipulador o abençoe, o guarde, e aquilo que o discipulador carrega seja transferido para o discípulo com uma unção dobrada. Ame ser discipulado. Ame ser discipulado por alguém. Ame isso. Porque aquilo que aquela pessoa carrega vai ser transferido. E glória a Deus numa unção dobrada. E a gente começou a ver o ministério de Eliseu como foi. Trazendo cura, trazendo restauração, trazendo alinhamento. Ame ser discipulado, gente. Ame nesse tempo. Se revista da armadura do Senhor. Põe de pé aí. Faz favor. Nos levantamos como exércitos, nos levantamos com a ordem do céu, nos levantamos como exércitos, nos levantamos com a ordem do céu, nos levantamos como exércitos, nos levantamos com a ordem do céu, nos levantamos como exércitos, nos levantamos com a ordem do céu, nos levantamos como exércitos, nos levantamos com a
dos céus, nos levantamos como exércitos, nos levantamos com a ordem do céu. Diga, nos levantamos como exército, nos levantamos com a ordem do céu, nos levantamos como exército, nos levantamos com a ordem do céu, seu amor, filhos do teu amor. Sim, somos seus filhos, Senhor. Somos seus filhos, Pai. Teu amor tem nos levantado, teu amor tem nos conduzido. Sabe? Se você já foi batizado, você se alistou para um exército. É como os jovens de 18 anos que se alistaram para o exército brasileiro. Se você foi batizado, você se alistou para essa guerra. E essa guerra você não foge mais não. Amém? Falando em batizado, nós estamos organizando o próximo batismo. Quem quiser se batizar, nos procure. Nós vamos colocando no grupo. Amém? Que nesse tempo realmente nós possamos entender que nós devemos estar forjados da armadura de Deus, para que nós não venhamos cansar, para que nós venhamos estar preparados para o que está por vir. Preparados, como a Bíblia diz, para o dia mal, Efésios 6, para setas inflamadas do inimigo. Todo dia são lançadas setas, o inimigo tenta, mas se o teu escudo estiver preparado, não vai prevalecer. Toda arma forjada pelo inimigo não prevalecerá. Amém? Em nome de Jesus.